Temos acompanhado aí nos últimos 5 dias o Ibovespa em queda, chegando à marca de 128.120 pontos. O S&P 500, a bolsa norte-americana, batendo a marca de 5.728 pontos. E o IFIX, nos últimos 6 meses, caindo aproximadamente 5,3%. E com isso, a movimentação para a renda fixa continua dos investidores, com o Tesouro Direto batendo novos recordes, IPCA+, chegando próximo dos 7%, ainda tem o risco fiscal e as eleições dos Estados Unidos acontecendo ao mesmo tempo, e o Tesouro Direto IPCA+, 2029, ele é ofertado a um retorno anual de 6,84%. Mas nesse cenário, é possível ainda encontrar fundos de investimentos imobiliários que pagam dividend yield acima de 12% nos últimos 12 meses, ou seja, fazendo uma média, daria pouco mais de 1% ao mês. Então, eu dividi esse vídeo em duas partes, só para vocês terem noção o quanto é que você tem que investir, considerando uma taxa anual em um primeiro momento de 10%, para alcançar os seus primeiros R$ 100.000. Em um segundo momento, apresentarei a mágica dos juros compostos, considerando uma rentabilidade mensal de 0,83% e 1% ao mês, com aportes de R$ 100, R$ 300 e R$ 500. E a segunda parte do vídeo está bem bacana, onde eu apresento 5 fundos de investimentos imobiliários que pagam acima de 12%. Então, aqui tem fundos de papel, fiagros, hotelaria, fundos de fundos, lajes corporativas. Então, fique comigo até o final, apresentarei o histórico desses fundos e se vale a pena aportar. Então, considerando a primeira parte do vídeo, com investimento inicial de R$ 1.000 e 10% de juros ao ano, a diferença entre juros simples e juro composto ocorre à medida que o tempo vai progredindo. Então, no primeiro mês, os juros simples e os juros compostos apresentam apenas uma diferença de R$ 7,97. Nos 6 primeiros meses, R$ 48. Com um ano de investimento, R$ 100. Com 5 anos de investimento, R$ 610. Com 10 anos de investimento, R$ 1.593. Com 20 anos de investimento, R$ 5.727. Com 40 anos de investimento, R$ 44.259. E com 50 anos de investimento, R$ 116.390. Então, em resumo, se você apenas investiu R$ 1.000 e não aportou, o total que você receberá em juros até 50 anos deixando esse dinheiro rendendo corresponderá a R$ 117.390. Agora, considerando o investimento inicial de R$ 1.000 e você aportando todos os meses R$ 100, com juros ao mês mais conservador aí de 0,8%, quanto que você vai tirar do seu bolso investindo do primeiro mês até 50 anos? Sei que 50 anos é muito, mas vamos considerar que seja até 50 anos. Então, no primeiro mês você teria investido R$ 1.100, aí no segundo mês você vai lá e coloca mais 100, passando a 1.200. Terceiro mês, mais 100, 1.300. Quarto mês, mais 100, 1.400. Quinto mês, mais 100, 1.500. Com 6 meses, 1.600 investido. Ao longo de 50 anos, você teria tirado do seu bolso R$ 61 mil. Agora, o que isso rende em termos de juros simples? R$ 5.998. Em termos de juros compostos, R$ 1.732.162. Mas, onde é que ficou a casa dos R$ 100 mil? A casa dos R$ 100 mil, se você parar para pensar, ela vai estar no 20º ano. Se você pegar 75 mil mais 25 mil, aqui você terá investido R$ 25 mil. Depois de 20 anos, você teria R$ 75 mil de juros compostos, dando um total de R$ 100 mil. Agora, vamos aumentar esse aporte de 100 para R$ 300. Então, considerando R$ 300 aí,
O que você teria? Você, ao longo de 50 anos, teria investido R$ 181.000 e quando é que você atingiria a marca dos R$ 100.000, considerando juros compostos? Antes era de 20 anos, agora passou para 10 anos, ou seja, em juros compostos você teria o total de R$ 61.000, com um total investido de R$ 37.000. Se você somar 61 com 37, daria mais ou menos 98, R$ 99.000, próximos dos 100 mil, que é o objetivo. Agora, considere que você consegue aportar um pouco mais. Ao invés de aportar R$ 300, você aportou R$ 500. Então, com R$ 500 no final de 50 anos, você teria tirado do seu bolso R$ 301.000 e os R$ 100.000 ele estaria aqui na casa entre 5 anos a 10 anos. Então, vamos fazer isso. Vou colocar mais algumas linhas aqui, só para a gente fazer essa verificação. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Beleza. Então, a casa dos R$ 100.000, ela seria alcançada aqui no 7º ano. Por quê? Se você considerar 60 mil mais 43 mil, daria pouco mais de R$ 103.000. Agora, considerando que a sua carteira está rendendo juros ao mês de até 1%, se você aportar R$ 500 mensais, você teria recebido um total de juros de R$ 7.000, em termos de juros compostos, R$ 19.529.000 e teria investido R$ 301.000. Então, em resumo, aqui, para juros simples, você investiria do seu bolso R$ 301.000, receberia R$ 7.000 em juros simples, com aportes mensais de R$ 500. E teria, no final, R$ 308.500. Agora, considerando o efeito da bola de neve para os juros compostos, você teria R$ 301.000 investido do seu bolso, você receberia, em termos de juros compostos, R$ 19.529.000, com aportes mensais de R$ 500, e o seu montante final, investindo ao longo de 50 anos, R$ 19.830.000. É claro que isso aqui foi hipotético, né? O tempo aqui, 50 anos, é bastante, né? Principalmente para quem está começando agora e tem pouco mais de 25, 30 anos aí, mas faça uma situação mais conservadora, com 30 anos, por exemplo. Então, com 30 anos, você irá receber, em termos de juros compostos, R$ 1.747.000 e teria tirado do seu bolso R$ 181.000. Então, o que eu quero dizer com isso? Comece a investir o quanto antes. Por quê? Porque o fator tempo ele é primordial para que você alcance os seus objetivos de forma mais rápida e mais cedo. Então, vamos para a segunda parte do vídeo, onde irei fazer as análises referente a 5 fundos de investimentos imobiliários. Então, eu escolhi para análise o SNFF11, fundos de fundos, VGHF11, fundos de papel, HTMX11, fundo de hotel, uma Fiagro, VGIA11 e o Vino11 para lajes corporativas. A minha escolha se pautou no dividend yield, ou seja, todos eles entregam mais de 12% como dividend yield. Então, por exemplo, o SNFF11 está entregando um dividend yield de 13,29%, VGHF11 está com um dividend yield de 14,45%, HTMX11 16,02%, VGIA11 15,79% de dividend yield e o Vino11 de 14,51%. E também me baseei no P sobre VP, o SNFF11 0,94%, VGHF11 0,86%, tirando o HTMX11, que está negociado acima do preço justo, todos os demais está negociado de forma descontada na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, o VGIA11 está com 0,89% e o Vino11 0,47%. Então, para quem não sabe aí, o dividend yield nada mais é do que mede a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço atual de cotação na Bolsa de Valores.
E o P sobre VP é apenas um dos indicadores, ele não é a totalidade, que indica se aquele fundo está barato quando ele é negociado menor que 1, se ele está no preço justo quando ele é igual a 1, e quando ele está acima do preço patrimonial é quando o P sobre VP é maior que 1. Então temos o SNFF11, cujo segmento de atuação é o fundo de fundos. Ele tem um dividend yield atualmente de 3,34 e é negociado com R$626 mil com a média diária. Apresente seu portfólio 52 FIIs. Se vocês olharem aqui o gráfico, é um fundo que tem seu portfólio bastante diluído, o que é excelente para escolher um ativo como esse. O último provento dele pagou 0,72 centavos de cota, então vocês podem ver que ele tem essa média nos últimos 12 meses, apresentando alguns picos lá em dezembro de 2023 e em julho de 2024. Então é um fundo que paga de forma regular. Atualmente está com 30.435 cotistas, ele está descontado a 6%, ou seja, tem um P sobre o IP igual a 0,94, ou seja, se você calcular isso, basta pegar o 81,01, dividir por 86, que você vai verificar que o P sobre VP é igual a 0,94. O próximo FII é o VGHF11, o segmento de atuação dele é o de papel, vem entregando dividend yield de 14,45% nos últimos 12 meses, apresenta uma liquidez média diária bastante significativa, de 4,77 milhões. Em seu portfólio é composto por certificado recebíveis imobiliário, fundos de investimento imobiliário, SPE, entre outros, e ela é gerida pela Valora Investimentos. Então, se vocês olharem aqui a alocação por ativo desse fundo, 54% está alocado em CRI, 39% em fundos de investimento imobiliário e o restante, as outras parcelas, 5,6% em SPE, 1,1% em FDIC e a ação corresponde aí a 0,3%. Em termos de certificado recebíveis imobiliário, 47,6% está alocado em residencial, 10,4% pulverizado, 9% em hotel, 8,5% em escritório, ou seja, a gestora ela procurou fazer uma diluição dos CRIs, sendo concentrado mais na parte residencial, ou seja, ela faz um recebimento das dívidas de maior totalidade aqui na parte residencial. Em termos de fundos de investimentos imobiliários a qual ela investe, ou seja, aquele que corresponde a 30,8% dos ativos, 40% vem de escritório, 21,2% vem de desenvolvimento, 10,2% residencial, 7,6% é em shopping center, e o restante está diluído em infraestrutura, rede de fundos, recebíveis, logística e fundos de fundos. Atualmente, tem um P sobre BP de 0,86, ou seja, está descontado aí 14%, e entregou um provento no último mês de 0,09. Então, se você abrir aqui a distribuição dos proventos desse fundo nos últimos 12 meses, também é um fundo que vem entregando de forma regular o pagamento aos seus cotistas. Próximo fundo, HTMX11, cujo segmento de atuação são hotéis. Todos os hotéis estão localizados em São Paulo, são 22 hotéis localizados em São Paulo. Apresenta uma liquidez diária de 1,01 milhões. Então, desses 22 hotéis, como que ele está dividido? No caso, quartos por bandeiras. 24,3% é da bandeira Ibis, 21,7% Estamplanza, 16,2% Ibis Styles, 11,2% Gran Estamplanza e 26,7% outros. Aqui me chama um pouco de atenção porque se você somar aqui 24 com 16, então vai dar pouco mais de 40,5% aí na bandeira Ibis, o que para mim já é uma concentração elevada. Mas, para quem já hospedou, sabe que o Ibis é um excelente hotel e que ele vem entregando os bons resultados. Em termos de localização, os hotéis desse fundo estão bem
localizado na região de São Paulo. Então, são hotéis bons e com boa localização nos principais pontos da cidade. O valor atual da sua cota é igual a 186,3 e o valor patrimonial 133,7, o que dá um P sobre VP igual a 1,41. Isso daqui já é bastante elevado para mim. Geralmente, quando eu faço a escolha de ativos relacionados a fundos de investimento imobiliário, por mais que esse fundo venha entregando bom resultado, no máximo eu deixo até 1 ou 1,1 para poder comprar um ativo como isso. 1,41 para mim já está caro demais, é um fundo que no momento eu não tenho em minha carteira, apesar de ser um bom fundo. A sua vacância corresponde a 38%, isso nos resultados de julho de 2024, e ele se manteve de forma constante. Já esteve muito pior, onde em julho de 2021 tinha uma taxa de ocupação de 39%, daí foi oscilando, começou a crescer a taxa de ocupação e no último relatório gerencial apontou uma taxa de ocupação de 62%. Para fundos de hotéis, é uma vacância até relativamente boa, considerada na média aí dos demais segmentos. O último provento entregue por esse fundo correspondeu a R$ 2,37, e vocês podem ver que esse fundo ele apresentou uma rentabilidade de 81,4% nos últimos 12 meses, ou seja, ele está ganhando do CDI, está ganhando do IFIX e também está ganhando da inflação. Agora falando de Fiagro, com o ticker VGIA11. Então, esse Fiagro, na verdade, ele está distribuído em 13 estados no Brasil. Ele possui uma liquidez média diária de 2,44 milhões, vem entregando dividend yield de 15,73% e o seu portfólio está em 100% alocado em certificados de recebíveis agrícola. Então, aqui eu apresentei alguns desses certificados a qual o fundo tem investimento, né? E o cupom negociado por cada um desses fundos. Então, são basicamente fazendas e cooperativas que geram renda para esse fundo. O último provento pago pelo fundo foi de 0,12. Então, vocês podem ver aí, teve uma constância nos últimos 6 meses. Então, em abril de 2024, pagou 0,1 centavos por cota. Teve um pico em julho de 2024 de 0,13 centavos por cota. E o último pagamento dele agora, em setembro de 2024, foi 0,12 centavos por cota. Isso no relatório gerencial. Ele apresenta o P sobre VP de 0,9, ou seja, ele está descontado a 10%. O valor atual da sua cota é igual a 8,3 e ele apresenta 172.742 cotistas. Por fim, temos o Vino 11. O Vino 11 ele está atuando no segmento de lajes corporativas, então ele tem 2 imóveis no Rio de Janeiro e os demais em São Paulo, conforme vocês podem ver aí no mapa. Ele vem entregando um dividend yield de 3,49%, apresenta uma liquidez média diária de R$ 944 mil. Em seu portfólio é composto de 10 imóveis, então aqui eu apresentei 4 deles, os demais imóveis podem ser vistos lá no relatório gerencial. E em termos de locação, é algo que me chama a atenção, 44% da alocação desse fundo está para a Rede Globo de comunicação. Para mim já é extremamente elevado, ou seja, o fundo ele apresenta um único inquilino com uma concentração elevada. Em termos de índice, ele não vem apresentando um índice bom nos últimos 2 anos. Aí, se você comparar o Vino 11 com o CDI, com o Ibovespa e com o IFIX, o Vino 11 ele perdeu para todos. E um outro ponto que me chamou a atenção aqui é que, como 44% do fundo está alocado para a Rede Globo, a Rede Globo ela anunciou no último mês que ela pretende mudar de endereço e ela esclarece a negociação de imóveis em São Paulo. Então, eu vou ler aqui a matéria. No início de setembro, a Rede Globo ela estaria considerando mudar o endereço de sua operação em São Paulo como parte de uma estratégia para eliminar gastos desnecessários ou excessivos. A emissora teria sinalizado para o fundo que poderia negociar a venda de terreno e a condição seria que
o Vinci Offices concedesse tempo suficiente para que a Globo encontrasse um novo local. Então, desde a divulgação dessas notícias, as cotas desse fundo caíram mais de 11% na B3. Lembrando que a Rede Globo, ela é responsável por 44% de locação dos imóveis desse fundo. Então, é um fundo que, para mim, eu não teria, pelo menos nesse momento, mesmo que os imóveis são excelentes, mas o fato de ter uma concentração ali de um único inquilino elevado é algo a você tomar cuidado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta esse vídeo, ative as notificações para você receber mais vídeos desse canal e vejo vocês até a próxima. Valeu!